Vamos nos alimentar da Palavra de Deus, é o nosso momento com a Bíblia no meu dia a dia. Pegue a sua Bíblia então, abra no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, pegue seu caderno, sua canetinha, Deus vai falar com você, vai falar comigo, é o nosso alimento espiritual de cada dia, é o Bíblia no meu dia a dia. Vamos começar então o nosso estudo bíblico do Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Vou anotar aqui no meu caderninho, olha, a data, a passagem bíblica. Então, já anota aqui Marcos, capítulo 5, é a passagem que nós vamos meditar hoje, Marcos 5. Faça também no seu caderno, não precisa que você tenha um caderno semelhante a esse, mas se você tiver um caderninho, às vezes uma agenda, ou até no seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde você gosta de fazer as suas anotações, faça lá então Marcos capítulo 5 e comece a anotar as promessas, as ordens. É importante que você tenha algum lugarzinho que você anote, que você faça o seu estudo bíblico, faz parte. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que o Espírito Santo conduza hoje esse momento com a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo o Espírito Santo, a gente toma a palavra e vamos ouvir o que Deus vai nos falar hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus não me atormentes? Por Deus não me atormentes? Jesus, porém, disse-lhe: O espírito impuro sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, versículo 11, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. Não sei se você não ficou com dó dos porcos, mas quando eu leio esse evangelho a gente fica: por que será que Jesus mandou os espíritos para os porcos? Vamos perguntar isso para o Padre Xavier? Esse exorcismo com o endemoniado de Gerasa é muito interessante, né? Agora, alguns símbolos estão presentes aqui, nós precisamos conhecê-los, porque senão a gente se perde na leitura, né? A primeira coisa importante existem 3 coisas que são tidas como presença do mal no mundo judaico, e a mentalidade toda desse povo para quem foi escrito o Evangelho de São Marcos. Uma delas é o mar.
O mar, pelo fato de ser desconhecido, existia o medo de que ali dentro houvessem animais, houvessem monstros que afundavam navios, aquelas tragédias inexplicáveis, né? Então o mar era sinal do mal. Outra coisa, os porcos. Não somente o porco, mas qualquer animal de pata fendida, lendo o livro do Deuteronômio, ele também era um animal impuro. E se é impuro, então pertence ao mal. Entendido dessa forma. E também espíritos que poderiam ser impuros. Nós estamos numa situação onde Jesus se defronta com um espírito impuro que pede a Jesus para que seja lançado aos porcos e os porcos se lançam no mar. Então as coisas vão se complicando, né? Por que Jesus permite? Bem, aqui nós vemos, para além da interpretação própria, que os porcos não eram mais importantes do que aquele homem. Então, era melhor que esses espíritos fossem para os porcos do que ficassem naquele homem. Ou seja, Jesus amava muito mais aquele homem do que o resto das coisas e por causa disso ele concede para que o homem fique livre, mas ele poderia ter expulsado sem deixar ir para os porcos. No entanto, o que esse legião está pedindo a Jesus, né, de ser lançado na direção dos porcos, seria praticamente assim, o mal pedindo aquilo que lhe é de direito. Porque aqueles que eram os judeus que estavam naquele lugar e que aquele povo que expulsou Jesus de lá, eram judeus que foram trabalhar de forma ilícita com porcos, que eram animais considerados impuros por eles, por religião, né, por princípio religioso, considerados impuros, mas que saíram da região da Terra Prometida para trabalhar com isso. Não comiam os porcos, mas cuidavam dos porcos e vendiam ou davam esses porcos, né, para os seus patrões ali, trabalhavam com isso. Veja como é, né? É uma pessoa que, vende droga, mas não usa droga, porque ela sabe que aquilo lá não serve. Olha que grande incoerência. Mas é nesse cenário, propriamente, que Jesus nem se importa e mostra ali, especialmente para aquele homem e para todos que fazem parte desse entorno. Veja, a ganância desses judeus que fez com que eles fossem para aquele lado e fossem cuidar de porcos é capaz de atrair o mal, é capaz de atrair uma legião, como é a resposta desse homem quando Jesus pergunta, né? Uma legião de demônios para a vida daquele homem, nos dizendo que realmente nós precisamos entender o que é mais importante e o que é menos importante. Por isso Jesus permitiu, para que ficasse o modelo. Os porcos se lançam no mar, porque o mal se lançou no mal, saindo daquele homem que não tinha nada a ver com isso. Continuando a nossa leitura, versículo 13, Jesus permitiu, eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde Jesus estava e viram o possesso sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que tivera a legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Aí está uma ordem de Deus para nós. Vai para casa, anuncia aos teus aquilo que o Senhor fez contigo. O que o Senhor tem feito contigo? Você tem anunciado na sua casa? Uma ordem de Deus para nós, né? Anunciar para os nossos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, contar os prodígios de Deus. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Bom, eu vou anotar aqui a ordem de Deus. Essa ordem: vai para casa, para junto dos teus. Se você retomar também a sua leitura, com certeza você vai achar algo de interessante. Às vezes nós não achamos
promessas, não achamos princípios, porém vamos tirando mensagens de Deus para nós na palavra. O que será que Deus vai falar conosco hoje, nesse fato, com esse homem que estava possesso de uma legião, o fato dos porcos? O que será que Deus tem a nos falar, né? Falar sobre a questão da possessão, da opressão maligna. Será que nós temos conhecimento disso? Graças a Deus nós temos muitas literaturas que falam sobre isso para tirar as nossas dúvidas. É bom que a gente se aprofunde, pegue também o Catecismo da Igreja Católica, estude um pouquinho mais. Muita gente se engana aqui sobre a questão da possessão, da opressão diabólica. Muita gente comete alguns erros, é bom que a gente estude um pouquinho mais. Não é o momento agora, mas você pode se aprofundar. Você pode adquirir livros, você pode buscar a catequese, o catecismo da Igreja Católica, tirar suas dúvidas. Mas veja, Deus nos fala hoje no Evangelho sobre libertação. E eu quero rezar a minha libertação. Claro, eu preciso de libertação, todos nós. Todos nós precisamos percorrer um caminho de conversão. Precisamos pedir a Deus, nós possamos pedir a Deus a nossa libertação pessoal. Você pode rezar, encerrando o nosso estudo: Senhor, liberta-me. Liberta-me de todo mal, afasta da minha vida todo mal. Rezar com a palavra de Deus, pedindo a sua libertação. Eu vou anotar aqui aquilo que Deus me falou e vou rezar também. Vou fazer uma oração de libertação hoje, que você também possa fazer a sua oração na sua casa e continuar seu estudo bíblico. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser.